Olha só, Chicolas, temos um vídeo aqui de um canal novinho também, vou até me inscrever aqui, que eu tinha visto 3 vídeos dele, que é o Ironiza Aí, né, canal aí que a gente vai assistir agora, que ele tem um vídeo aqui muito interessante, que é esses vídeos aqui que eles sempre fazem de comparação, que é com animação e tal, é só com narração por cima e animaçãozinhas, e ele vai falar aqui produtos que fracassaram por serem bons demais. Porque isso realmente acontece, né? Uma empresa, quando ela lança um produto muito bom ao ponto em que você não precisa comprar outro porque o atual estragou, isso é ruim para a empresa. Porque a empresa pensa, pô, agora eu vendi tudo de uma vez, agora o negócio é super bom. Eu vou ter que causar problemas nesse meu produto para ele ficar mais descartável e a pessoa querer comprar um novo, cada vez um novo, né? Igual iPhone, coisas do tipo, né? Porque, cara, muito provavelmente, um exemplo aqui, né? O iPhone deve ter tecnologia suficiente para colocar até no iPhone 18, mas ele vai colocando um por um, sabe? Um por um, sabe? Para ir vendendo celular por celular, velho. Então bora ver aqui o vídeo, porque tem várias situações dessa. E também tem outras, né? Tem outras que, tipo assim, a tecnologia é tão boa, mas tão funcional, mas ao mesmo tempo, sei lá, é um trambolho, ou é alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa que foi substituída por algo mais fácil. Enfim, vamos ver o vídeo logo. Interessa. Então, vamos logo para o que interessa. Número Bora. 10. IBM Model M. Imagine um teclado que não apenas sobrevive a um Um teclado. apocalipse nuclear, mas que provavelmente poderia ser usado como arma de defesa pessoal durante um. No final dos anos 80, Nokia a tijolão. IBM lançou o Model M, um periférico que utilizava o sistema de buckling spring, ou mola de curvatura. O som de digitação lembra uma metralhadora de produtividade, e a sensação Olha aí, ó. tátil é Ia honestamente curtir. viciante. O problema, ele foi construído para durar décadas, enquanto a maioria dos teclados... Aí não dá, né? Aí não dá. Eu vou dizer pra você, eu tive um mouse que durou 2 anos e meio da Logitech, eu achei muito. Falei, caralho, Então, esse cara. mouse durou, hein? Os modernos de membrana morrem Pior se que você é. olhar para eles com um copo de água na mão. O Model M ignora o tempo, o uso excessivo e a própria evolução tecnológica. A IBM acabou criando um monstro de durabilidade. Se você Olha que comprou foda. um em 1986, provavelmente ainda o usa hoje, o que é uma peça. Que foda. Se bem que ainda tem aquela entradinha clássica de teclado, aquela verdinha, sabe? Ainda Verdade, tem. né? Tô Acho ligado. que não tem mais. Uma Não, notícia para antiga. quem quer te vender um modelo novo a cada 2 anos. A empresa basicamente saturou o mercado com um produto que não precisava de reposição. Para os contadores da IBM, ver um periférico funcionando perfeitamente após 35 anos não é uma vitória da engenharia, é um erro de cálculo E é trágico. ruim até pra concorrência, né, cara? Eliminou, pronto, ninguém mais vai precisar de teclado. Queriam consumidores fiéis, mas acabaram criando imortais. É o tipo de objeto que você não joga fora, você deixa no seu testamento para um neto que ainda queira sentir o clique perfeito. Cara, e tem uma coisa assim, né, cara? Antigamente as coisas duravam muito, porque era feito pra durar décadas, né, cara? A minha mãe tinha uma mesa quando eu era criança, que quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, aquela mesa já tinha uns 30 anos de idade. Uma mesa de madeira, velho. Uma mesa de madeira. tô Hoje, ligado velho, como é. uma mesa durar 5 anos. Basicamente, a IBM Mano, esqueceu tu que tem noção que tem um caso desse aí de um guarda-roupa da minha tia, que eu lembro que eu era criança, a minha avó, esse guarda-roupa era dela, eu era criança, esse guarda-roupa já existia há muito tempo. E aí passou da minha avó pra minha tia, e ainda hoje, eu tenho 28 anos, ainda hoje esse guarda-roupa tá novinho, cara. As Olha portas, só. tipo, abre e fecha novinho, bizarro. cara. o capitalismo funcionar, as coisas precisam parar de funcionar. Número 9. Segway. Houve um tempo em que as mentes mais Segway. brilhantes É aquele do negocinho- Vale do Silício juravam que nossas cidades seriam Patinete. redesenhadas em torno de um patinete autoequilibrado. Steve Jobs disse que seria Eu lembro na época que o pessoal hypou isso aí, eu lembro que o pessoal falava que ia ser o novo celular, porque foi mais ou menos 2006, não sei quando que lançou isso aí, mas eu lembro que o pessoal falava que ia ser igual o celular, porque o celular apareceu, ninguém dava nada e de repente todo mundo tinha. Hoje, pelo menos aqui na minha cidade, né, Balneário Camboriú, tem muito, mas é que é uma cidade plana, né? Eu acho que toda cidade plana, ainda mais litorânea, deve ter bastante patinete elétrico, né? Porque aqui tem muito patinete elétrico. tão grande quanto o PC, e Jeff Bezos estava pronto para investir bilhões. O Segway era uma maravilha da engenharia, giroscópios sofisticados que mantinham o usuário em pé como se fosse mágica, permitindo uma locomoção urbana rápida E você se mexe, né? Você consegue controlar sem se mexer, sabe? Você só faz um impulsinho assim com o pé e ele vai, tá ligado? e sem emissões. Ele Isso é era muito tecnicamente foda, impecável, Aham. eficiente e extremamente fácil de usar. E foi exatamente esse o problema. Ele era uma solução tecnológica elegante demais para problemas que ninguém estava desesperado por resolver, como Ir na padaria. caminhar. A psicologia por trás do fracasso do Segway é fascinante. Ao ser tecnicamente perfeito em sua E é cringe, estabilidade, né? ele removeu o esforço, mas Olha lá. também a legalidade. As pessoas não se sentiam no futuro, elas se sentiam bobas. O Segway era bom demais
demais em te manter equilibrado, o que o tornava um trambolho caro e pesado que não cabia em calçadas e era proibido em ruas. Ele tentou resolver o transporte humano antes da infraestrutura humana estar pronta. No fim, o produto era uma obra-prima da ciência que acabou restrita às seguranças de shopping e passeios turísticos entediantes. É o equivalente tecnológico de usar um terno de gala para ir comprar pão, tecnicamente superior, mas socialmente um desastre. Número 8. Iridium, da Motorola. No final dos anos 90, a Motorola decidiu que o conceito de fora de área deveria ser extinto da face da Terra. Eles gastaram 5 bilhões de dólares para colocar 66 satélites em órbita baixa, criando o sistema Iridium. A ideia era brilhante, um telefone que funcionava em qualquer lugar, do topo do Everest ao meio do Saara. E funcionava. Era uma maravilha da telecomunicação que conectava o planeta de forma absoluta pela primeira vez. O problema é que para ser tão bom e onipresente, o sistema exigia aparelhos que pareciam tijolos com antenas gigantescas e chamadas que custavam o preço de um rim no mercado negro. Enquanto o cara tem que levar numa mochila o celular. A Motorola polia sua perfeição espacial, a tecnologia de torres de celular terrestres evoluiu muito mais rápido do que eles previram. O Iridium era superior em alcance, mas inferior em conveniência e preço para 99% da população que raramente se aventura no meio do oceano. A empresa... cara, porque, tipo assim, a maioria das pessoas, né, elas estão em cidade. Quem ia comprar um celular desse é o cara, sei lá, no meio do campo, o cara numa fazenda, que nem hoje o pessoal tem Starlink, né? Faliu menos de um ano após o lançamento, porque criou uma rede perfeita para um público que simplesmente não existia em escala suficiente para pagar a conta da luz dos satélites. É só o cara no navio, no meio do nada. Eles construíram uma ponte de ouro para uma ilha onde ninguém morava. A Motorola aprendeu da maneira mais difícil que ser o único a oferecer sinal no Polo Norte não ajuda muito quando seus clientes preferem ter sinal no sofá de casa. Número 7. Windows 7. Em 2009... Porra, o Windows 7 eu usei até ano passado, velho. Pô, é muito bom, cara. Não tenho o que falar mal também. Tirando o Windows XP, pra mim o Windows 7 é o melhor, cara. A Microsoft estava em crise de identidade após o desastre radioativo que foi o Windows Vista. Eles precisavam de um herói, e ele veio na forma do Windows 7. O sistema era limpo, rápido, estável e, o mais importante, ele apenas funcionava. Ele era tão bom em gerenciar hardware e memória que se tornou o padrão ouro da computação, mas para a Microsoft ele acabou sendo bom demais. Quando chegou a hora de empurrar o Windows 8 e posteriormente o 10, o mundo olhou para trás e disse: não, obrigado, tô bem aqui. O Windows 7 se tornou o ex-namorado perfeito que ninguém consegue esquecer. A psicologia... E hoje eu uso o 10, sabe? Eu avancei assim, agora o 10. O 10 pra mim, eu só não voltaria pro 7 porque agora eu me acostumei com o 10. E também porque todo lugar que eu ia, tá todo mundo usando já o 10, eu ainda lá no 7, falei, cara, não faz sentido, tem que mudar. Mano, e é bizarro como a empresa tem que piorar a parada pra forçar a galera a migrar. A trocar, né? É tipo assim com os iPhone, a Apple lança umas atualizações que deixa o iPhone antigo mais lento, que aí meio que obriga a pessoa a comprar o mais novo, cara. Do mesmo jeito foi o Windows 7. E piora mais ainda, né? Chega um ponto que ele não atualiza mais. Né? Ele fala, não, só não vou mais atualizar o teu celular. Não vou mais atualizar. Quando uma ferramenta atinge o ápice da utilidade sem fricção, qualquer mudança parece uma agressão. A Microsoft tentou de tudo para matar o sistema, desde avisos apocalípticos de segurança até atualizações forçadas, mas milhões de usuários e empresas se recusaram a soltar o osso. O sistema era tão eficiente que removeu a necessidade biológica de querer algo novo. Para uma empresa de software baseada em ciclos de atualização, criar um produto que satisfaz completamente o cliente é, ironicamente, um erro estratégico catastrófico. Eles acabaram competindo contra o próprio fantasma por mais de uma década. Basicamente, a Microsoft fez um trabalho tão bem feito que o maior inimigo da Microsoft passou a ser o trabalho da Microsoft. Número 6. Tupperware, linha clássica. Isso dá um choque de realidade tão grande, né, cara? É tipo assim, as empresas querem lançar um produto bom, mas não bom o suficiente pra não precisar lançar mais futuramente, né, cara? Sim, tem que ser bom o suficiente, mas o próximo tem que ser melhor. A pessoa tem que querer o melhor, né? Então. Passou a ser o trabalho da Microsoft. Número 6. Tupperware, linha clássica. Se você Tupperware, abrir o armário potes de qualquer vovó, provavelmente encontrará um pote plástico com um selo hermético que sobreviveu a 3 guerras mundiais e a 10 mudanças de endereço. A Tupperware original foi projetada com polímeros tão resistentes e um sistema de fechamento ao vácuo tão eficaz que o produto se tornou tecnicamente eterno. O plano de negócios era vender um conjunto para cada dona de casa. O problema? O conjunto nunca estragava, o plástico não manchava, a tampa não deformava e o selo continuava fazendo aquele pif satisfatório décadas depois. A marca... Olha isso, que foda, né? Caiu numa armadilha de... É isso que a gente pensa, né? A gente pensa que a gente não tem tecnologia suficiente para várias coisas, como, por exemplo, criar uma lâmpada eterna,
ou algo do tipo assim, a gente tem, cara. A gente só não faz porque senão o cara não consegue lucrar, né? O cara que faz. Durabilidade extrema. Como o produto não precisava de reposição, a Tupperware teve que inventar novas cores, formatos estranhos e festas de vendas intermináveis para tentar convencer as pessoas a comprarem o que já tinham. O mercado de segunda mão e as doações de família supriram a necessidade de novas gerações. Por que comprar um pote novo por um preço premium se o pote de 1975 da sua tia ainda mantém a alface crocante por 2 semanas? A empresa entrou em crise financeira recentemente, justamente porque a qualidade de seus produtos antigos anulou a necessidade dos novos. É o único caso no mundo onde o produto é tão fiel que acaba pedindo a demissão dos vendedores por falta de serviço. Número 5. Concorde. Imagine atravessar o Atlântico em menos de 3 horas voando na borda do espaço a uma velocidade. É aquele avião muito rápido. Onde a fuselagem do avião esquenta tanto que ele se expande 30 centímetros durante o voo. O Concorde era o ápice absoluto da engenharia aeronáutica. Ele era tão rápido para seu tempo e eficiente demais em sua missão de encurtar o planeta. No entanto, essa perfeição técnica ignorava a física da economia. Para ser tão rápido, ele consumia combustível como se não houvesse amanhã, e o estrondo sônico impedia que ele voasse sobre terra firme, limitando suas rotas. A experiência era tão exclusiva e tecnicamente superior que o Concorde se tornou um símbolo de status, mas um buraco negro financeiro. Ele era bom demais para ser um jato supersônico, mas péssimo para ser um negócio sustentável. Enquanto os aviões comerciais comuns evoluíram para carregar mais pessoas de forma barata e lenta, o Concorde permaneceu como uma joia da coroa que ninguém conseguia manter polida. O custo de manutenção dessa perfeição era tão alto que qualquer pequeno incidente se tornava uma desculpa para aposentar a frota. Ele não fracassou por falta de tecnologia, mas porque a realidade financeira não conseguia acompanhar sua velocidade. Ele era o futuro da aviação, mas o futuro descobriu que prefere pagar menos para chegar atrasado e comendo amendoim. Número 4. Teve outro problema também, né? Teve outro problema que foi um acidente bem grave que teve com o Concorde. E foi depois desse acidente. Tipo, eles tinham os problemas financeiros, né? Tinha esses problemas financeiros. Aí quando deu o acidente, eles meio que... não vão mais fabricar esse avião, não. Aí pararam de fabricar. Betamax. Na década... Eu sei disso porque a Bruna me contou, né? Na década de 70, a Sony decidiu que o mundo merecia a melhor... Betamax, verdade. Lembra do episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, do Betamax? O Júlio quer gravar a novela, daí vai lá e a... Tônia vai lá e grava o desenho no lugar. Qualidade de imagem possível para assistir televisão em casa. Assim, tanto que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, né? Os primeiros vídeos cassetes, né, tipo esse Betamax, eles não foram feitos para vender fita de filme, DVD, essas coisas. A ideia de você alugar uma fita cassete de um filme, ela não começou assim. Começou com as pessoas comprando esse Betamax para gravar filmes que elas assistiam na televisão. Eu ver se tô certo aqui, tá? Aí começaram a fazer isso, usar o Betamax. Aí começaram a usar muito o Betamax e começaram a gravar filmes da televisão e vender aqueles filmes. Aí a indústria falou, peraí. A gente tem que vender os nossos filmes, né, cara? Aí foram quando eles começaram a vender fita cassete. Nasceu o Betamax. Comparado ao seu rival, o VHS, o Betamax era tecnicamente superior em quase todos os aspectos. Resolução mais alta, menos ruído visual e um tamanho de fita mais compacto. Era a escolha dos profissionais. Mas a Sony foi tão zelosa com sua criação que a manteve sob um controle de licenciamento rigoroso, priorizando a fidelidade técnica sobre a praticidade. Eles focaram tanto na perfeição da imagem que esqueceram que as pessoas só queriam gravar um jogo de futebol em telho ou um filme longo sem ter que trocar de fita no meio. Enquanto o Betamax oferecia uma imagem cristalina de 60 minutos, o VHS, que era visualmente medíocre, oferecia 2 horas de gravação e era aberto para... mas isso é época, né? Isso é época. Eu acho que hoje em dia muita gente escolhe qualidade, velho. Pior que qualquer fabricante. A psicologia do consumidor é implacável. A conveniência... Hoje em dia as pessoas são muito mais acostumadas com qualidade. Hoje em dia eu solto um vídeo em 720p, a galera já disse que tá terrível de assistir. Caralho. Eu já soltei vídeo de 240p no Facebook. É assim. Então, a galera não pegou a época de 144p no YouTube, né, velho? Quase sempre vence a qualidade extrema. O Betamax era bom demais para os puristas, mas complexo e limitado demais para o público que só queria ver o filme do Indiana Jones sem interrupções. A Sony ganhou a guerra da engenharia, mas perdeu a guerra da sala de estar, porque se recusou a aceitar que, às vezes, o bom o suficiente é o inimigo mortal do perfeito. No final das contas, o Betamax se tornou a Ferrari dos formatos de vídeo. Lindo de ver, mas ninguém tinha garagem ou paciência para ele. Número 3. Nokia 3310. Não é apenas tijolão. um meme. O Nokia 3310 é genuinamente o erro mais bem-sucedido da história da telefonia. Lançado no ano 2000, ele foi projetado para ser um celular de entrada. Mas os engenheiros acidentalmente criaram um artefato de grau militar. Ele sobrevive a quedas de escadas, mergulhos em poças e, segundo lendas da internet, pode ser usado
usado para quebrar diamantes. A bateria durava tanto que você esquecia onde tinha deixado o carregador. O problema para a Nokia é que se o seu cliente compra um telefone que nunca quebra e cuja bateria não vicia, ele não tem motivo nenhum para comprar o modelo do ano seguinte. O 331010 era tão eficiente em sua simplicidade que ele travou a evolução do consumo para milhões de pessoas, enquanto a indústria por um bom tempo a galera ficou naquele celular, tá ligado? No Nokia, tá ligado? tentava Nokia empurrar tijolão. telas Nossa, jogo da coloridas e cobrinha câmeras clássico, de baixa Aham. resolução, o usuário do 331010 estava feliz jogando Snake e sabendo que seu telefone sobreviveria a um atropelamento por um trator. A Nokia acabou sendo vítima de sua própria competência em hardware. Eles criaram uma lealdade à marca baseada em indestrutibilidade, algo que se tornou impossível de manter na era dos smartphones frágeis de vidro. O 331010 não era apenas um telefone, era um investimento vitalício que a Nokia gostaria que você tivesse esquecido de fazer. Basicamente, a Nokia fabricou um martelo, que por acaso também fazia chamadas, e ninguém compra um martelo novo toda temporada. Número 2. Meias calças de nylon, anos 40. Este é o caso clássico que deu origem ao termo obsolescência programada. Quando a Dupont lançou as primeiras meias de nylon em 1940, elas foram um sucesso absoluto. O material era uma maravilha da química, elástico, brilhante e, para o desespero dos acionistas, praticamente indestrutível. As mulheres podiam usar as mesmas meias por meses, sem que elas desfiassem ou rasgassem. Diz a lenda que eram tão fortes que podiam ser usadas como cordas de reboque para carros. Era o produto perfeito para a consumidora, mas um pesadelo logístico para uma empresa que precisava vender milhões de unidades todos os anos. A solução da Dupont não foi melhorar o produto, mas piorá-lo. Os químicos foram instruídos a enfraquecer a fórmula do nylon e reduzir a proteção contra raios UV, para que as meias começassem a desfiar com o uso normal. O objetivo era criar a necessidade de recompra. A versão original era tão boa que ameaçava extinguir o próprio mercado de vestuário feminino. Este é um dos poucos exemplos onde a engenharia foi forçada a andar para trás para salvar o balanço financeiro da empresa. Eles transformaram um item de herança Tem a da lâmpada também, né? Que tá lá no corpo de bombeiros até hoje. em um produto descartável, para garantir que o lucro continuasse fluindo. É o único caso na história onde os cientistas foram premiados por descobrir como fazer algo estragar mais rápido. Número 1. A lâmpada de Livermore. É No isso aí, quartel ó. dos bombeiros de Livermore, na Califórnia, existe uma lâmpada que está acesa quase ininterruptamente desde 1901. Ela não é Olha isso. Caramba, Olha isso, mais de 100 anos a porra da lâmpada tá acesa. É um milagre divino, apenas o resultado de uma engenharia que ainda não tinha aprendido a ser gananciosa. No início do século XX, as lâmpadas eram feitas para durar o máximo possível, com filamentos de carbono grossos e vácuo perfeito. Mas em 1924, os principais fabricantes do mundo se reuniram secretamente para formar o cartel Phibus. O objetivo? Forçar os engenheiros a reduzirem a vida útil das lâmpadas de 2.500 horas para apenas 1.000 horas. Eles E você viu que tudo que vem perfeito aqui, a maioria das coisas que vem perfeito e deu ruim, é por conta do capitalismo, velho. Que loucura aí, velho. É ao mesmo tempo que o capitalismo trouxe a coisa boa, ele fala, não, mas não pode ser tão bom assim, sabe? Se a luz nunca apagasse, o negócio deles morreria no escuro. A lâmpada de Livermore é a prova viva e brilhante de que a tecnologia para criar produtos eternos sempre existiu. Ela sobreviveu a quedas de energia, furacões e até a invenção da internet. O fracasso aqui não foi do produto, mas do modelo de negócio que ele representava. Para que a economia moderna gire, a perfeição de Livermore teve que ser suprimida em favor de lâmpadas que queimam convenientemente logo após o fim da garantia. É o exemplo supremo de como a eficiência absoluta é o maior medo de qualquer conselho de administração. Se tudo fosse feito como aquela pequena lâmpada de 120 anos, o mundo seria muito mais sustentável, mas os lucros seriam apenas uma lembrança distante. Basicamente, ela continua acesa apenas para lembrar o resto da indústria de que eles estão nos vendendo lixo planejado. Agora, eu quero saber de você. Qual objeto você tem na sua casa que parece ter sido fabricado por esses engenheiros rebeldes e se recusa a morrer? É aquela batedeira dos anos 70 que faz mais barulho que um avião, mas nunca quebra? Ou aquele Nokia que você encontrou na gaveta e ainda tem 20% de bateria? Deixe sua experiência aqui embaixo nos comentários. É tudo por hoje. Pior que é roupa, essas coisas mais velhas que eu tenho. É roupa, eu tenho roupa desde... E que cabe, né? Porque eu era gordão. Eu tenho roupa de 13 anos, de quando eu tinha 14 anos. Caramba. Tem mais de 10 anos, é. Tudo cabe.
Tudo cabe bem tranquilo. Mas produto... É que, tipo assim, eu me mudei, né, cara? Aí as coisas estão... Tem coisas, deixa eu ver, lá na casa da minha mãe. Deixa eu pensar se tem alguma coisa ainda lá na casa da minha mãe. Tem a mesma mesa que eu falei. A mesma mesa. A mesa lá que eu falei, ainda tá lá. Agora tá do lado de fora de casa, porque ela tá bem estragada. Agora ela tá meio bem velha. Aí ela tá do lado de fora da casa. É usada pra churrasco, essas coisas. Mas ainda é uma mesa. Sim, uma mesa de mais de 30 anos, cara. Que quando minha mãe já tinha. Não, cara. Comenta aqui embaixo você também, quero saber. Um grande abraço pro Ironias aí também, né? Isso é Maicon Conquista News, isso é Maicon. Isso é Maicon Conquista News. Isso é Maicon Conquista News. Eu vi no Maicon. Isso é Maicon Conquista News. É só notícia quente. TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro. Famosinho fala um merda e vai na história e mete o luxo. 3 vídeos por dia num café depois do almoço. E depois tem um react que sai logo de noite. Eu vi no Maicon Conquista News uma notícia nova que envolve um famoso, mas eu não conheço. Eu não ligo pra notícia, mas clico no vídeo. Eu não ligo pra essa porra, mas assisto inteiro.